Olá pessoal, hoje eu separei 3 exemplos para a gente discutir, são erros comuns que a gente acaba cometendo quando a gente está fazendo uma função, certo? Vamos começar pela identificação da função. A gente precisa colocar um nome sugestivo. Nesse exemplo que eu dei aqui, botei func, nesse exemplo não é interessante ficar com o nome func, porque aí é um nome genérico e que não me diz muita coisa. Vamos analisar o que essa função faz. Essa função recebe dois parâmetros, x e y, e soma esses dois valores e retorna essa soma para a função main. Então é interessante a gente colocar essa função com o nome sugestivo somar, por exemplo. Então na hora que eu mudei lá, na hora da chamada, tem que ser soma também, porque na hora que eu compilo... Opa, vou tirar esse T daqui. Na hora que eu compilo, não existe a função func. Então eu vou chamar aqui somar. E fica sugestivo. Então a primeira dica é esta, colocar o nome de uma função que seja sugestiva. Não colocar variáveis como x ou w, z. Z não significa nada, né? Então colocar nomes sugestivos, porque eu vou chamar aqui, ó, somar. Quem que eu estou somando? Opa, b, que é 2, mais b mais 3, que é 5. Então 2 mais 5, 7. Certinho? Então é exatamente isso que a função faz, somar. Então dá o resultado lá 7 para a gente. Vamos para um segundo erro comum que acontece também. O que esta função faz? Essa função faz somar o vetor que está a soma dos valores desse vetor. Então eu tenho aqui o t, que é o tamanho, eu estou passando aqui vetor 1, tem 5 elementos, eu passo esse vetor 1, vai receber aqui em V, e o tamanho 5 para ele pegar todos os 5 elementos aqui somando, e depois ele mostra para mim aqui a soma, certo? Esse programa funciona, tá certo? Vamos ver? Eu vou... Pronto, tá chamada aqui de V1, chamada de V2, aqui V1 tamanho 5, e V2 tamanho 10. Então, quando o V1 vier para cá, ele vai de 0 a 4 e soma os valores e mostra. Vamos compilar e executar. Ver se está certinho. Então, a soma é 35, a soma é 46. Certo? 35 do primeiro, está aqui, a soma desses elementos. A soma, ele está mostrando o resultado certo. Só que a lógica que está sendo implementada nesse exemplo aqui não está correta. Por quê? Eu tenho uma soma de vetores e eu estou imprimindo um resultado aqui, sendo que essa função ela retorna para mim um resultado. E eu não estou retornando aqui. Então, o correto seria eu retornar soma, que é o resultado que tem para mim. E essa soma vai vir para o main, e eu posso receber aqui por meio de uma variável, ou já mostrar esse valor aqui no final, que é o que eu vou fazer aqui, ó, vou tirar, antes desse pular a linha aqui, eu vou somar esse valor aqui. E a mesma forma eu vou fazer com o outro. Então, ele somou ali, aqui vai retornar a soma para mim, eu mostro nesse cout. Então vai mostrar a soma dos valores de V1 é tal. Aqui eu não preciso desse cout. A ideia é não imprimir nessa função, porque ele retorna para o meu resultado, eu imprimo e fica de forma genérica na chamada do main. Então, eu fiz essa pequena alteração e também vai estar funcionando, só que aqui de uma forma correta, mais correta, 35 e 46. Se eu deixar o cout lá, ele vai imprimir 35 e 46 duas vezes. Certo? Então, essa segunda observação a ser feita aí, prestar atenção se a função que a gente está fazendo retorna um valor, então eu não preciso ter o cout lá. Então ele vai imprimir soma 35, a soma 35 duas vezes. 46, 46. Certo? Então eu vou excluir isso aqui, o correto não é assim. E um terceiro detalhe para a gente observar é em relação a, primeiro, se eu tenho uma função imprimir, é óbvio que aqui vai ter o cout, diferentemente da anterior. A anterior eu tinha soma, que retorna a soma
soma desse vetor. Então eu não preciso ter um cout aqui, eu não devo ter um cout aqui para imprimir. Essa impressão tem que ser feita na função que vai chamar, nesse caso aqui na função principal main. Certo, então se eu tenho aqui uma função que é imprimir, óbvio, vai ter o cout aqui. Então, o mesmo exemplo, né, dos dois vetores, V1 e V2, eu passo esses valores para lá, ele vai vir aqui imprimir, certo? Tanto o vetor 1 quanto o vetor 2. Imprimir os valores, percebe que aqui eu não vou dar um cout, porque ele não retorna nada para mim. Se eu fizer isso, ele vai dar erro. Se eu compilar aqui, ele vai dar N erros aqui, que é exatamente esse cout aqui. Eu não posso imprimir uma função que não retorna nada. E o outro detalhe que eu quero chamar a atenção é em relação à declaração do vetor aqui, ó. Então, quando eu passo esse vetor V1, eu não preciso fazer isso aqui, determinar o tamanho. Por exemplo, o tamanho 10 ou o tamanho 5. Porque esse tamanho ele vai ser instanciado na hora que eu passar o V1. Então, V1, quando eu for imprimir vetor aqui nessa primeira chamada, V aqui vai ter o tamanho 5. E aí eu vou processar aqui com esse T que eu passei 5, executar e fazer o for 5 vezes. E ele vai mostrar esses valores para mim. Quando for de cá, vai ser 10. Ele vai alocar aqui esse tamanho de vetor 10 para o V. Certo? Então essa forma que está aqui é a errada. Eu não preciso determinar o tamanho. E eu tenho essas outras duas formas aqui. Essa a gente já viu que está correta, V. Mas eu posso também definir que o V aqui é um ponteiro. Assim, a gente não fez isso anteriormente porque a gente não viu o ponteiro ainda. A gente vai ver ponteiro mais na frente. Mas se eu fizer isso, o que está dizendo aqui? Esse V aqui, ele vai estar apontando para o vetor que eu receber aqui, V1 ou V2. E aqui não vai mudar nada. Certo? Não faz muito sentido a gente usar vetor nessa questão aqui agora, porque a gente não viu ainda, certo? Então, por isso, vamos utilizar a declaração de vetor normal, beleza? É chamar atenção sobre esses 3 detalhezinhos, voltando aqui, relembrando, não colocar nome de função que seja com nomes sugestivos. Se essa função retornar um valor, eu não tenho que definir aqui um cout aqui. Como a gente viu nesse exemplo, a gente não tem que ter o cout aqui. Esse cout é na função que vai chamar, nesse caso, a main. E, por fim, a declaração desse vetor pode ser assim ou com um ponteiro. Utilizar nesse momento assim, porque a gente não viu ponteiro ainda. Certinho? É isso que eu queria chamar a atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.